Fala, meus lindos, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e hoje vamos falar então do novo documentário de Michael J. Fox. Surgiu aí o documentário na Still, Ainda Sou Michael J. Fox. E eu sou muito fã dele, porque trilogia, né, De Volta ao Futuro, sempre muito fã, a minha trilogia favorita da vida. E eu gosto muito dele, já assisti outros filmes com ele também, ele é maravilhoso. E eu já sabia, assim, que, né, há muito tempo, né, que ele tem mal de Parkinson. Ele descobriu que ele tinha mal de Parkinson em 1990, quando ele tinha acabado de gravar, né, de lançar o De Volta ao Futuro 3, então ele estava no auge da vida e ele acabou descobrindo que ele estava com uma doença incurável. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você ver. O documentário é muito triste, gente. Olha, eu chorei em vários momentos assim do documentário. Eu falo para vocês que é muito complicado, né? Ele fala que ele quis fazer o documentário, ele quis contar a história dele, como é que ele começou a carreira, tudo, porque ele sente que ele já está esquecendo, porque a doença é uma doença degenerativa, então ele sente que ele está esquecendo as coisas, que daqui a uns anos ele não vai poder contar, assim, tudo que ele quer, né? E eu achei um documentário muito verdadeiro, porque ele fala assim, olha, os meus acertos e os meus erros, eu fiz isso, fiz aquilo, então achei interessante. Então esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então eu vou falar spoilers do documentário. Assistam ele, tá muito legal, assim, tá muito emocionante. O documentário, gente, ele conta a história todinha, assim, desde o início, que ele era uma criancinha, assim, e como que ele ficou famoso. Só que antes disso mostra um pouquinho ele hoje, e ele não consegue andar, assim, muito bem, ele anda meio torto, ele cai muitas vezes, né? Ele fala que a pessoa com mal de Parkinson, ela cai muito, porque não tem muito controle, né, do corpo dela. Então vamos lá, então conta que desde pequeno ele adorava atuar, adorava. E aí o pai dele falou assim, é isso que você quer? Ele, pai, é isso que eu quero. Aí o pai dele levou até ele Hollywood, alugou um apartamento, gente, furreca pra ele nos fundos dos fundos, assim, se vira. O pai falou assim, vai aí, se vira, vai fazendo o teste aí que uma hora você consegue. Gente, a casa dele, assim, tinha 2 cômodos, tinha uma pia. Ele falou assim que ele lavava a louça no chuveiro e lavava um pouquinho na pia, assim. Nossa, ele passou perrengue no início. E ele conseguia um papel aqui, um papel ali e tal, não sei o que, mas, né, Hollywood é muito caro, então ele não conseguia sobreviver. Ele não sabia se tinha moedas para comprar um almoço, assim. Ele passou muito perrengue, muito perrengue. Aí, quando ele tinha as últimas moedas no bolso para ele pegar um ônibus, olha, essas moedas aqui é para eu pegar um ônibus para eu ir pro último teste. Eu vou fazer o teste numa série lá, né? Aí ele falou assim: eu ainda tinha uma cadeira e uma ficha. Aí o cara lá do documentário falou assim: o que isso quer dizer? Ele falou assim: é igual o pôquer. Pôquer, você ainda tem a cadeira ali e você tem uma ficha. Então você tem chance de ganhar ainda. E deu certo. Foi lá numa série Family Ties, que era tipo Sai de Baixo, assim, gente. Tipo Friends, assim, que é uma comédia, é com plateia e tudo. E ele amou, ele fez o teste lá, as pessoas rindo dele, adoraram ele. Falei, gente, que legal, né? Fazer as pessoas rirem e tal. E ele conseguiu um salário alto, conseguiu e tal. Então, assim, foi na última ficha do poker mesmo, né? Que ele falou assim, então eu consegui. E aí fez sucesso. E aí, gente, quem viu essa série? Steven Spielberg. Meu Deus do céu, né? Chegou no Spielberg, que ele tava tentando fazer, né? Querendo fazer um filme de viagem no tempo, né? De Volta ao Futuro. Isso aí foi em 82. Aí em 85, né? Que foi De Volta ao Futuro. Só que ele tava comprometido com a série. Ele não podia sair da série. Os produtores não liberaram ele para fazer o filme. Por 3 meses lá para fazer o filme. Eles não liberaram. E aí o Steven Spielberg, ele gravou com outro cara, né? O Eric Stoltz, se eu não me engano. Só que ele não gostou desse menino. Você não quer, eu quero Michael J. Fox. Eu vou gravar tudo de novo. Consiga o Michael J. Fox, que eu quero gravar tudo de novo, que eu quero gravar com ele. E aí o cara da série falou assim: você pode gravar no seu tempo livre. Você não pode atrasar 1 minuto aqui pra série.
E foi o que ele fez. Gente, de manhã ele gravava a série, de noite ele ia lá gravar o De Volta pro Futuro, ele dormia 2 horas no carro e era a hora que ele tinha para gravar o texto, para decorar o texto. Ele ficou 3 meses assim. Ele ia de manhã pra série, de noite pro filme. E repara, De Volta pro Futuro tem muitas cenas à noite. Realmente tem muitas cenas à noite, né? Acho que as cenas de dia eles devem ter gravado no final de semana, a coisa assim. Então de manhã ele ia pra série, de noite ele ia pro filme, dormia 2 horas no carro, voltava pra série, ele ficou 3 meses assim. Mas é óbvio que valeu muito a pena. Aí sim a fama veio, realmente veio. Aí o pessoal só falava no Michael J. Fox, que não sei o quê, que o caminho pro sucesso. E aí ele falou assim que ele parou numa banca de revistas assim para ver as revistas com a cara dele, a capa. E existiam várias revistas que estavam com a capa dele, né, a cara assim, né, dele na revista. E ele viu o sucesso, que não sei o que e tal. E aí, gente, o que o documentário faz? Muitas vezes mostra ele lá no auge, novinho, no sucesso, não sei o que, corta, mostra ele hoje. É muito abrupto assim, gente. Corta e mostra ele hoje. Aí ele não consegue andar direito, não consegue falar direito, ele cai. Aí ele fala assim que às vezes ele não consegue expressar o que ele tá sentindo. Às vezes ele quer gargalhar, mas ele tá assim. Ele fala assim, eu tô gargalhando agora. Aí o cara falou assim, e isso era o seu ganha-pão, né? Ele é do meu ganha-pão. Ele não consegue mais, né? Ele precisa da ajuda de todo mundo, ele tem uma fonoaudióloga, ele tem um fisioterapeuta só pra ele e tal, e ele cai direto, assim. Gente, é muito abrupto, mostra o sucesso e mostra ele hoje, né? Só que ele, gente, ele começou a ficar soberbo. Isso eu achei interessante que ele fala, assim, olha, eu comecei a ficar soberbo. O livro dele, que eu tenho esse livro, eu não achei pra colocar aqui no vídeo, não. Mas no livro dele, ele fala assim, a doença me ajudou a ser mais humilde. Porque ele começou a ficar muito soberbo, assim, porque o mundo estava aos pés dele, ele fazia filme. Teve uma época que ele fez 5 filmes em 3 anos, e todo mundo elogiando, e lindo, e as garotas, e mulheres, e dinheiro, e fama, e entrevistas e tal. Então ele começou a ficar muito soberbo, assim, né? Até que uma hora ele voltou para aquela série, a série que ele tava lá quando ele fez o De Volta ao Futuro. Só que ele voltou como o Michael J. Fox, né, com o nariz empinado, e aí tinha uma atriz nova lá fazendo o par romântico dele. Ele foi fazer uma piadinha com ela e ela meio que desdenhou dele. Tipo assim, não sei o quê. Ele falou assim, quem é essa mulher pra falar assim comigo? Ele falando, tá? Achei interessante que ele fala os erros dele. Quem é essa mulher pra falar assim comigo? Ela não me conhece e tal? Aí eles acabaram se apaixonando e se casaram. Então, né, casou com a mulher dele e tal. Ou seja, ela era atriz também, né? Ele era ator e tal. Só que com 1 mês de casado, ela engravidou. E ela, então, deixou a carreira de atriz pra cuidar do filho deles, né? Só que ele não. Ele trabalhava muito. Então, ela se viu numa situação de mãe solteira. Porque ele saía de manhã, voltava à noite, o filho já estava dormindo. Então, esse primeiro filho, ele não viu muita infância desse primeiro filho. Acabou que ele não viu muita infância dele, né? E aí foi nisso e tal. E ele bebia muito e tal, não sei o que, até que em 1990, no auge de tudo, ele descobriu que ele estava com mal de Parkinson. Ele falou assim que ele lembra vagamente do médico falando com ele, né? Palavras como incurável, degenerativo. E o médico foi falando com ele e ele foi... Gente, eu lembro que ele falou isso pra mim, né? Só que ele não aceitava, tipo assim, era uma doença que idosos tinham. Como é que eu, com 30 anos, vou ter uma doença dessa? E aí, gente, aconteceu que ele não falou com Hollywood. Ele não falou com ninguém. Ele ficou 7 anos fazendo filmes sem falar com ninguém. E aí, olha que interessante, mostram cenas de filmes depois e realmente, cara, a mão dele, a mão esquerda foi a que mais pegou no início, assim, ele acordou com o dedinho assim, tremendo, e aí e realmente mostra ele mexendo muito a mão esquerda, ele tentando esconder, ele mexendo, aí colocando no bolso. E você assistindo esses filmes hoje, realmente, você percebe que ele realmente está querendo esconder, está mexendo muito e tal. E ele falou que ele escondia de todo mundo. E ele fazendo filme. Aí tem um filme que mostrou um pouquinho da imagem, que é Os Espíritos.
que é muito interessante também, é um filmaço, eu gosto muito desse filme. Ele é de 96, né? Já tinha 6 anos já, e realmente eu já sabia que quando eu assisti esse filme já tinham falado tudo já, eu já sabia. E realmente você nota que ele esconde a mão, que ele treme tudo a mão e tal. E aí o que aconteceu, gente? Ele queria ficar mais tempo com a família, porque a mulher dele teve gêmeas, depois ele teve outro filho ou filha. Então ele tem 4 filhos, na verdade, né? Aí quando ele teve as gêmeas, ele falou assim, eu não quero errar igual eu fiz com o meu primeiro filho, eu não quero perder a infância, né? Então o que que ele fez? E também por causa da doença. Então o que que ele fez? Ele pegou uma série pra fazer e ele ia só uma vez por semana lá, né? Ele decorava o texto e ia uma vez por semana. Não era um filme que você tinha que ficar 3 meses trabalhando 16 horas por dia, não. Então ele podia ficar com a família e trabalhar lá. Só que ninguém sabia. Ninguém sabia. E ele ficava atordoado porque ele pensava, gente, é ao vivo. E ele tomava muito remédio. O remédio ele controlava a situação dele. Só que ele ficou pensando assim, e se me der um ataque de tremedeira e eu tô no meio de uma cena que falta 5 minutos para acabar? O que vai acontecer? Ele ficava nessa tensão o tempo inteiro. Só que não aconteceu. As pessoas não sabiam e tal. Só que teve um dia que ele estava no camarim. Aí o pessoal começou a chamar, Michael, vai começar, vai começar. E do nada ele caiu. Caiu feio, porque ele falou que as pessoas com Parkinson caem muito. Ele já quebrou esse osso aqui. E aí nesse dia ele quebrou a mão. Quebrou, porque eles caem feio assim, né? Porque não tem controle do próprio corpo, né? Então ele caiu. E aí quando ele caiu, ele teve que ir no médico. Aí sim, os médicos viram e falaram com a produção que ele estava com mal de Parkinson. E aí foi o boom. E assim, diferente lá das revistas, que ele estava na capa para falar do sucesso dele, ele parou para ver as revistas e as revistas estavam falando da doença dele. Ele estava em todas as revistas, mas nesse momento para falar da doença dele, né? E o que aconteceu? Ele ficou muito com raiva disso tudo, ele ficou revoltado, tipo assim, por que eu tenho 30 anos? Não é possível, né? E ele, outra coisa, quando ele falou com a mulher dele, só a mulher dele sabia, né? Quando ele falou com a mulher dele, achei bonitinho que ela falou assim, é na saúde e na doença, né? E ela tá com ele até hoje, na saúde e na doença. Isso aí que é mulher de verdade, né? Esposa de verdade. E aí ele ficou muito revoltado. E ele começou a beber muito. Começou a beber, ele ficava nervoso. Gente, essa mulher dele sofreu, tá? Vão falar. Primeiro marido ausente, agora, né, doença. E ainda nervoso. E ele começou a beber, até que um dia ele bebeu tanto, que ele caiu, vomitou e tal. E aí a mulher dele falou assim, olha, é assim que você quer viver a sua vida? Porque assim, a doença não dá pra ele mudar. Isso aí dá pra ele mudar. É assim que você quer viver o resto da sua vida? Aí ele parou de beber e tal. E ele fez uma instituição para pessoas de Parkinson, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre o Christopher Reeve, que é o primeiro Superman, que ele ficou tetraplégico. Ele também fez uma instituição, vou deixar o vídeo aqui, que é o vídeo de curiosidades. E a instituição do Michael J. Fox também era enorme, né? É enorme, na verdade. E aí mostra a vida dele, né? Que hoje ele tem 4 filhos grandes, ele tem a esposa dele e tal, e ele teve que parar de fazer filme. Assim, logo depois que as pessoas descobriram, ele até voltou para essa série para ficar um tempo, só que ele ficou com medo. Será que as pessoas vão me olhar com pena? Será que as pessoas vão acreditar que eu faço, que eu consigo fazer elas rirem? E as pessoas riam. As pessoas riram dele, né? Acabaram rindo dele e tal. Ele voltou, ele fez mais filmes, ele fez muita entrevista, fez, né, papel de séries e de filmes e tal, até que um dia ele teve que parar, né? Não teve jeito, ele teve que parar mesmo. E aí perguntaram pra ele assim, por que você quer gravar esse documentário? Aí ele falou assim, eu quero gravar pra deixar registrado, porque eu sinto que eu tô esquecendo. Eu sinto que daqui a um tempo eu não vou conseguir falar tudo, porque é degenerativa a doença, entendeu? Então, daqui a uns 10 anos, talvez ele nem vai conseguir falar mais. Aí perguntaram pra ele, como é que você se vê, né? Assim, você conseguiria falar daqui a 20 anos? Aí ele falou assim, se eu estiver vivo daqui a 20 anos... Ai, triste, né? Porque 20 anos ele vai estar com 80 e pouco, gente. Se ele estivesse saudável, né? Mas ele falou assim, se eu estiver vivo daqui a 20 anos... talvez eu esteja até curado, ou seja, talvez até encontrado, né,
a cura para essa doença e tal. Mas eu não sei, porque ele falou assim que ele tá começando a esquecer e tudo das coisas, né? Ele não queria, pelo que eu entendi, ele não queria morrer e não deixar o legado, não deixar de como tudo começou, como ele conheceu a mulher dele, o tanto que ele errou, né? Ele admitiu muita coisa que ele errou e tal, né? Gente, o documentário é muito completo, assim, a edição é muito foda, porque enquanto ele falava alguma coisa, apareceu alguma cena de um filme que ele tava falando aquilo. É como se mostrasse ele ali, mas é o filme tá falando de outra situação, mas eu achei interessante que eles... ele falava uma coisa e mostrava a cena de um filme, interpretando isso e tal, vários filmes dele, assim, principalmente o De Volta ao Futuro, né, que é o mais famoso e tal. É um seriado muito bem dirigido, muito bem editado e é tenso, né? Mais uma vez, uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente ver como ele tá, né? Por exemplo, ele teve que tomar remédio no meio das gravações, que ele tava com muita dor. Ele falou assim, não, vamos parar um pouquinho que eu tô com muita dor, então eu preciso tomar as minhas pílulas e tal. Então é tenso, né? É triste. Nossa, se você é muito fã desse ator, se ele fez parte da sua vida, da sua infância, assista, tá? É um documentário muito triste, muito completo, muito tenso, mas se você é muito fã, você vai gostar de assistir. Então é isso, gente. Mais um vídeo aqui do canal Vamos Falar. Espero que vocês tenham gostado. Falar pra mim se vocês vão assistir, se vocês já assistiram. Se vocês vão assistir, ele está na Apple TV. Tudo bem? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!